Salve Maria! Hoje, dia 26 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 33 ao 36 do livro do Eclesiástico. Ditos diversos. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra as suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Sábias disposições de Deus. Porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou. Quando criou o sol que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, há alguns que Deus elevou e consagrou. Há outros, pôs no número dos dias comum. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o amolda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte a vida, assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo, estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. Objetivo do autor. E eu fui o último que despertei, e fiz como que junto os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus, e enchi a tina como o vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos de todos os povos, e vós, chefes da assembleia, escutai-me. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo. Não concedas autoridade sobre ti durante a vida. Não dês teus bens a outrem, para que não te arrependes e te tornes a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito. Porque é melhor que os teus filhos te peçam do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome. Somente no fim da tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Comportamento com os escravos. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido, e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão, e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometas excessos, seja quem for, e não faças coisa alguma importante sem ter refletido.
Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtivesse. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Vaidade dos sonhos. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento. Assim é o que se pretende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus. Tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nela teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. A experiência. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem ela olha e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Os sacrifícios. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como um assassino de seu próximo. O que derrama o sangue, o que usa de fraude no pagamento de um operário, são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Um ora, o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se leva após ter tocado num morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo o pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer os preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor.
O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração, e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração de acordo com o que as tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Eficácia da oração. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ele não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo. Ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas lhe esmagarás os rins. Ele se vingará das nações, até suprimir a multidão dos soberbos, e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que faça justiça ao seu povo, e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Oração pelo povo oprimido. Tende piedade de nós, ó Deus, de todas as coisas. Olhai para nós e fazei-nos ver a luz de vossa misericórdia. Espargi o vosso terror sobre as nações que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem as vossas maravilhas. Estendei vossa mão contra os povos estranhos, para que vejam o vosso poder. Como diante dos seus olhos mostrastes vossa santidade em nós, assim também à nossa vista sereis glorificado neles, para que reconheçam como também nós reconhecemos, que não há outro Deus fora de vós, Senhor. Renovai vossos prodígios, fazei milagres inéditos, glorificai vossa mão e vosso braço direito. Excitai vosso furor e aspergi vossa cólera. Desebratai o inimigo e aniquilai o adversário. Apressai o tempo e lembrai-vos do fim, para que sejam apregoadas vossas maravilhas. Devore o ardor da chama aquele que escapar, e sejam arruinados aqueles que maltratarem o vosso povo. Esmagai a cabeça dos chefes dos inimigos que dizem: só nós existimos. Reuni todas as tribos de Jacó, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem vossas maravilhas. Tomai-as como herança, assim como eram no começo. Tende piedade de vosso povo, que é chamado pelo vosso nome, e de Israel, que tratastes como vosso filho primogênito. Tende piedade da cidade que santificastes de Jerusalém, cidade de vosso repouso. Enchei Sião com vossas palavras inefáveis, e vosso povo com a vossa glória. Dai testemunho em favor daqueles que são vossas criaturas desde a origem. Tornar verdadeiros os oráculos que proferiram os antigos profetas em vosso nome. Recompensai aqueles que vos esperam pacientemente, a fim de que vossos profetas sejam achados fiéis. Ouvi as orações de vossos servos, segundo as bênçãos dadas ao vosso povo por Araão. Conduzi-nos pelo caminho da justiça, para que todos os habitantes da terra saibam que vós sois o Deus que contempla os séculos. A mulher virtuosa. O estômago recebe toda espécie de alimentos, mas entre os alimentos, um é melhor do que o outro. O paladar discerne o gosto da caça. O coração sensato discerne as palavras enganadoras. Um coração perverso é causa de tristeza, mas o homem experimente a resistirá. A mulher pode esposar toda espécie de homens, mas entre as jovens, uma é melhor do que a outra. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo.
ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se a sua língua cura males, tem também doçura e bondade. O seu esposo não é como os demais homens. Aquele que possui uma mulher virtuosa tem com que tornar-se rico. É uma ajuda que lhe é semelhante e a coluna de apoio. Onde não há cerca, os bens estão expostos ao roubo. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Quem confia naquele que não tem morada e naquele que passa a noite onde quer que a noite o surpreenda? Ou que vagueie de cidade em cidade como um ladrão sempre prestes a fugir? Palavra do Senhor, graças a Deus.